A carruagem da Aston Martin, o tão prometido carro de Adrian Newey nessa nova Fórmula 1, virou abóbora muito cedo e nesse vídeo a gente vai ver tanto as entrevistas de Adrian Newey, como também dos representantes da Honda, como também a gente vai analisar tudo que foi feito nas unidades de potência na pré-temporada e procurar entender com essa integração entre chassi e motor, principalmente numa peça chamada coxim, algo que a gente tem nos nossos carros de rua, mas na Fórmula 1 é diferente. Tudo que está acontecendo nesse carro da Aston Martin, que era tão prometido e revolucionário e que acabou se tornando um fiasco. De quem é a culpa disso tudo? Bora para esse novo vídeo do Fórmula Brum. Para esse vídeo eu contei com a ajuda do Levi Bravo, que é engenheiro nessa parte de suspensão, e a gente bateu um papo lá no nosso grupo de membros, os apoiadores do canal. E eu me lembrei dessa pecinha, que eu não sei se vai dar para aparecer bem aí na tela. Esse é o coxim, é uma peça que temos aí para conectar o motor ao monobloco, chassi do carro, ou também a suspensão com toda a integração do veículo, mas esse tipo de peça não tem no Fórmula 1 e, consequentemente, todas as vibrações que acontecem não apenas na unidade de potência, mas também com a própria suspensão são absorvidas pela própria caixa de transmissão e pela própria unidade de potência. Uma das poucas coisas conhecidas pelo público da Fórmula 1 é que na hora que a suspensão trabalha mantendo o carro estável, o próprio motor e a caixa de transmissão também trabalham junto com a suspensão e o próprio bloco do motor recebe todo esse estresse e, consequentemente, a integração chassis-motor é algo fundamental na Fórmula 1. Por isso que na pré-temporada, várias vezes eu enfatizei aqui no canal a palavra integração. E não apenas isso, em vários conteúdos da pré-temporada que a gente foi falando da própria Aston Martin, eu usei muitas vezes essa expressão integração para explicar o grande desafio da Aston Martin para essa nova Fórmula 1, o que parece que eles deram um tiro fora do alvo e realmente não deu certo a integração do motor Honda com o chassi. Mas nesse vídeo a gente quer elaborar um pouquinho mais para entender de quem é a culpa disso tudo. Será que é exclusiva da Honda? Será que é exclusiva de Adrian Newey, o maior projetista da história da Fórmula 1? Ou se é uma responsabilidade compartilhada? Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, é importante lembrar que o tempo de pista da Aston Martin, em comparação a todas as outras unidades de potência que estrearam nessa Fórmula 1 2026, dos 4 carros equipados com o M17 da Mercedes, o 067 da Ferrari equipando a própria equipe, além da Haas e a Cadillac, o novo DM01 da Red Bull Powertrain Ford, que equipa a própria equipe, a Racing Bull, ou ainda o AFR26 da Audi, e finalmente o Honda RA626H, tiveram variados tempos de pista, quilometragem e que, consequentemente, permitiram uma coleta de dados expressiva. No entanto, enquanto a média de quilometragem por equipe dos outros times e das outras unidades de potência girou em torno de 5.300 a mais ou menos 5.000 quilômetros durante os testes de pré-temporada, o volume de quilômetros da Honda durante esses testes foi praticamente metade dessa média. Isso tudo, com certeza, fez com que a Honda coletasse menos dados sobre a própria unidade de potência e a própria Aston Martin ficasse em déficit quando se trata de entender o carro, a integração da unidade de potência e a caixa de transmissão com o chassi, o que foi um desastre para o início da Aston Martin em 2026. Quando eu falo sobre coxim, e aqui você tem uma peça que é uma das ilustrações que o nosso amigo Levi Bravo mandou pra gente, você vê uma série de elementos que funcionam tanto da suspensão como também na parte de motores, conseguindo absorver esse estresse que acontece em um carro. Mas note, por exemplo, vou até sair da frente que eu fiquei na frente da legenda, que quando se trata de um carro de corrida, esse coxim ou essa esfera que absorve as forças e os impactos vai ficando cada vez menor e menor até que você chega num Fórmula 1 e você vê praticamente zero situação assim. Ou seja,
o chassi de um Fórmula 1, o próprio bloco do motor e a caixa de transmissão, aonde vão todos os braços de suspensão traseira, por exemplo, recebem diretamente neles todas as forças, tanto da vibração do motor quanto da própria suspensão. Ou seja, um carro de corrida, especialmente na Fórmula 1, precisa ser pensado de forma integrada. E por isso a palavra integração foi tanto repetido aqui por mim durante os vídeos que fizemos sobre a pré-temporada. Sobre os problemas, Adrian Newey foi bem categórico quando ele disse: a unidade de potência é a fonte dessas vibrações, ou seja, aquilo que a Honda produziu ao ser integrado com o carro não coadunou direito. No momento, não podemos fazer nada para limitar esse efeito, o que mostra que é muito mais da parte da unidade de potência do que qualquer alteração que possa ser feita no chassi. O aspecto mais preocupante é que as vibrações são transmitidas aos dedos do piloto, com o risco de causar danos permanentes aos nervos das mãos. Tivemos um novo problema de comunicação interna entre a bateria e o seu gerenciamento. De fato, os problemas da Aston Martin parecem ter ficado concentrados nessa parte de vibração nas baterias, mas isso se torna apenas o ponto onde tudo o que acontece na unidade de potência acaba focando essas vibrações nas baterias, e que foi um grande problema, ainda mais nessa Fórmula 1, onde você tem 50% da potência vindo justamente da parte elétrica. Contudo, também tivemos outros problemas subjacentes muito mais profundos, que são as questões da vibração com as quais continuamos a lutar nesse carro. Note que quando a gente traz esse assunto dos coxins, só para dar uma diferença entre aquilo que você tem no seu carro de rua e o que você encontra na Fórmula 1, hoje você pode abrir aí o capô do seu carro, olhar a suspensão, você vai ver um monte de coxim, mas isso não existe no Fórmula 1, por isso o trabalho do engenheiro é tão complicado. Ele ainda disse: experimentamos uma solução diferente no carro de Lance, referindo-se aos treinos livres que ocorreram na Austrália, e estamos analisando se isso ajudou ou não. Dependendo desses resultados, definiremos o que faremos daqui para frente no carro, não relacionando a qualquer coisa referente à Honda. Porém, sendo realista, trata-se apenas de administrar o problema por enquanto, o que parece ter comprometido o início de temporada da Aston Martin. Estávamos com poucas baterias, só tínhamos duas, as que estavam nos carros. Se perdemos uma delas, obviamente, teremos um grande problema. Portanto, precisamos ter muito cuidado com a forma como usamos as baterias. A gente ainda vai ver a entrevista do representante da Honda, mas isso tudo começa a levantar a suspeita de quem é a culpa disso tudo. É bom lembrar que nesses vídeos sobre a pré-temporada, a gente falou bastante sobre como a Aston Martin começou atrasada o projeto e a pesquisa e desenvolvimento do próprio carro. Cerca de 4 meses de atraso, também esperando que tudo na fábrica ficasse pronto, o próprio túnel de vento e a chegada de Adrian Newey, o que é um tempo crucial, ainda mais numa mudança tão significativa que ocorreu no regulamento técnico da Fórmula 1 nos últimos anos. É uma situação em que me sinto um pouco impotente e praticamente mostrando que a solução não está no lado do chassi, algo que o próprio Fernando Alonso confirma, porque claramente temos um problema muito significativo na unidade de potência, de novo, jogando mais a responsabilidade em todo o trabalho que a Honda fez. Ao mesmo tempo, a falta de teste significa que não estamos descobrindo nada sobre o carro. Nossas informações sobre o próprio carro são muito limitadas, porque fizemos muito poucos testes, principalmente com pouco combustível, ou seja, voltas rápidas, voltas de classificação. Isso é crucial, porque o combustível serve como um amortecedor para a bateria. Então a Honda nos limitou bastante em relação à quantidade de vezes que podemos rodar com baixo consumo de combustível.
É claro que podemos dizer algo do tipo, bem, isso não é problema nosso, mas ainda assim, no fim das contas, o carro é uma combinação de chassi e unidade de potência. Presta bem atenção nessa expressão. O carro é uma combinação de chassi e unidade de potência. Tudo que eu já venho falando para vocês nesse vídeo e que já falamos naqueles outros conteúdos. Por isso, torna-se problema de todos nós do time. E por falar em time, você pode apoiar o Fórmula Brum no seu conteúdo se tornando um membro por apenas R$5. São 4 categorias: membro mecânico, engenheiro, piloto e o Academy, cada um com um nível de playlist diferente, com os conteúdos exclusivos que a gente traz falando mais aprofundado sobre essa parte técnica da Fórmula 1. Basta você clicar em algum vídeo aí do canal, no Seja Membro, e você vai ver as categorias e pode apoiar e ainda ter acesso a esses conteúdos exclusivos. Mas quando se trata da Honda, Iku Takeshi, chefe do departamento de corridas e carros 4 rodas da HRC Honda Racing Corporation, disse o seguinte: as vibrações anormais observadas durante os testes causaram danos ao sistema de baterias, sendo essa a principal razão da parada nos testes, concordando com o que disse Adrian Newey. Paramos o carro porque achamos que ele não deveria continuar funcionando naquele estado, comprometendo outras partes do carro. Não que um acidente fosse iminente ou algo do tipo, mas paramos o carro porque era perigoso para o equipamento. Como eu disse, quebras e quebras sucessivas poderiam acontecer. A equipe da unidade de potência está naturalmente investigando a causa e já está trabalhando em contramedidas, enquanto simultaneamente implementa medidas no chassi. Especificamente, estamos utilizando a bateria Sakura em uma bancada com o monocoque montado, executando ativamente diversas contramedidas, enquanto realizamos análises e medidas para reduzir a vibração do conjunto. Preste atenção que já se torna quase que uma gambiarra essas contramedidas nesse início da Fórmula 1 2026. As vibrações danificaram a bateria, então não podemos afirmar se o problema está na própria bateria. Lembra quando eu falei sobre os coxins? Tudo que é integrado no carro, ou seja, não é especificamente a bateria, mas toda essa vibração que acontece, recebida da suspensão, da própria vibração do motor, tudo isso é um conjunto só. Consequentemente, são as vibrações da bateria que são as mais graves, mas elas estão em todo o carro. Basicamente, a área onde o conjunto de baterias está fixado está vibrando. Se isso estivesse dentro do esperado, acredito que teríamos feito ajustes adicionais. Contudo, do jeito como tudo está se mostrando, suspeito que nos deparamos com uma situação bastante desafiadora. Por exemplo, se a causa fosse identificada em algo como a transmissão ou motor, seria muito mais fácil de resolver. No entanto, suspeito que vários componentes estejam interagindo, olha aí a história da integração novamente, para gerar vibrações nas baterias, de forma que pode ser o conjunto de coisas e não um componente específico. Compreendeu agora por que a minha ênfase no termo integração? Dito isso, não está claro se consertar apenas uma peça resolverá o problema. Então, não podemos descartar a possibilidade de que o problema possa se prolongar. Porém, em termos de nossa determinação, pronto, aí agora virou papo coach. Eu estou absolutamente empenhado em consertá-lo muito rapidamente. Se força de vontade, ânimo, determinação fosse suficiente para resolver os problemas que temos visto na Aston Martin, isso já bastaria porque está todo mundo empolgado com a nova fábrica, o novo túnel de vento e a chegada de Adrian Newey. Mas parece que os problemas de engenharia são muito mais complexos e isso mostra o quanto que pesquisa e desenvolvimento, mesmo carecendo desses 4 meses de atraso, foram cruciais para o projeto da Aston Martin nascer com problemas da Fórmula 1. Mas eu convido você também a colocar nos comentários a sua opinião sobre isso tudo e vou deixar na sua tela uma playlist com todos os outros vídeos da Aston Martin que a gente já falou anteriormente, para que você possa conhecer de uma forma mais completa tudo que a gente já mostrou sobre esse carro do Adrian Newey na Fórmula 1 2026. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.